falar sobre cristãos autênticos. Cristãos autênticos. Na carta de Judas, que é apenas um capítulo, quero tomar apenas um versículo 20. Ele disse: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Este Judas não é o Iscariote. Esse Judas é o irmão de Jesus. Este Judas escreve esta carta que leva o seu nome, e o objetivo desta carta foi incentivar, ajudar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez lhes fora dada. Batalhar fala de se guerrear, de se estar em uma luta, de se estar em um confronto. E Deus nos chamou para desfazer as obras de Satanás, nos chamou para a guerra, para a batalha, para a luta diária do dia a dia. Mas o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é carnal, mas espiritual. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ainda vai além, no versículo 13, quando diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme ou inabalável. Glória a Deus. Então Judas, ele começa a perceber as heresias, as coisas que estavam acontecendo no meio da igreja, dos irmãos. Então ele escreve com este objetivo de que os irmãos acordem para a realidade que eles estavam vivendo no primeiro século, dizendo àqueles irmãos que eles precisavam lutar, que eles precisavam batalhar. E certamente para esta luta, para esta batalha, nós devemos ficar na inteira dependência do Espírito Santo, porque é através dele que nós temos a vitória. Aleluia. E vitória é o ato de derrotar o inimigo em uma batalha. E certamente todo cristão autêntico, todo cristão verdadeiro, ele tem os inimigos que contra ele se levanta, como a carne, como o mundo e como Satanás. Então Judas, quando escreve esta carta, a primeira coisa, ele motiva os cristãos a lutar pela fé. Judas, versículo 3, diz assim as Escrituras: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então o primeiro objetivo é lhe motivar a batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada. A segunda coisa que Judas escreve está no versículos 12 e 13, que diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e rasgadas. Todos impetuosas do mar, ondas impetuosas do mar, que
que espumam as suas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada na negritude das trevas. Então Judas agora, ele ensina os cristãos autênticos a confrontar as heresias e a decadência moral dentro da igreja. Aleluia. Então esta grande motivação levou Judas agora a levar os irmãos que foram motivados a confrontar aqueles que estavam no meio, mas não era do meio. E os que estão no meio sem ser do meio são os falsos. Por quê? Porque há sim os verdadeiros e há os falsos. A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia ainda diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ainda a Bíblia adverte sobre os últimos dias, que serão tempos trabalhosos e muitos sofrerão comichões dos ouvidos pela sã doutrina. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá muitos escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Temos lamentado profundamente em ver nas redes sociais tantos escândalos no meio evangélico, e por falta de entendimento e conhecimento bíblico, as pessoas colocam todos no mesmo nível. Mas isto não é verdade, isto é um cumprimento bíblico. Por quê? Porque Judas disse: precisamos confrontar estas heresias, essas decadências moral e espiritual. Na verdade, eles estão no meio, mas eles não são do meio. É o falso mestre, é o falso ensinador, é o falso profeta, é o falso pastor. O falso, ele sempre se manifesta no meio para confundir os verdadeiros. É uma das estratégias de Satanás para macular a igreja, mas a igreja ninguém macula, porque ela é a noiva do Cordeiro e está adornada para encontrar o seu noivo nas nuvens quando a trombeta de Deus tocar. Em terceiro lugar, Judas escreve esta carta para ajudar os irmãos a preservar, eu disse preservar, a sã doutrina. É o que esta igreja tem feito ao longo destes 104 anos, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, e amanhã, no mesmo horário,